Bom dia, bom dia, bom dia, queridas. Shalom. Tú eres todo lo que quiero. Mi aliento eres tú. En tus brazos me refugio. Estoy aquí. Aleluia, Deus. Padre, a tu presencia, tu sonrisa es mi vivir. Estoy seguro en tus manos, confío en ti, confío en ti. Quiero ir más profundo. Llévame más cerca, donde te encuentro. Por favor, quem entrou, copia o link. Joga lá no grupo. Por gentileza. Também alguém avisa para mim no grupo, entra no privado dela, Maria Martins, porque para ela é 1 hora a mais, ela pode perder o horário. Tu sonrisa es mi vivir. Estoy seguro en tus manos, confío en ti, confío en ti. Quiero ir más profundo, llévame más Shalom, querida. donde te encuentro, Shalom. en el secreto. Eliane, Marinês, Me rindo, por favor, coloca lá no grupo. Solo quiero verte mover, envuélveme en tu gloria y poder. Pai, nós te adoramos nesta manhã, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós bendizemos ao Senhor. Nós te magnificamos, ó Deus. Tu és supremo. Tu és real. E tu és o amado da nossa alma, Pai. Cerca-nos, ó Deus, nesta manhã. Cerca a vida de cada uma, Senhor, das minhas irmãs. Em nome de Yeshua. Que nesta manhã, Senhor, tu mudes a atmosfera. Gera atmosfera, Senhor, de bênção, de paz. Gera uma atmosfera, Senhor, propícia ao propósito. Em nome de Jesus Cristo. Gera, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Gera atmosfera, Senhor, aonde cadeias se rompam, aonde sofismas sejam destruídos, fortalezas sejam destruídas e seja construído, Senhor, a mente do Cordeiro em nós, em nome de Jesus Cristo. Em teu nome, Senhor, nós precisamos, ó Deus, de uma transformação, de uma metanoia, de uma mudança de mente, uma mudança de pensamentos. Que nós possamos diminuir, Senhor, e tu venhas a crescer. E que o Senhor venha a operar, Pai, a tua vontade em nossas vidas. Papai, é no nome de Jesus Cristo. Libera som que vem do céu. Unge agora os nossos ouvidos.
os nossos ouvidos sejam desconectados de frequências e de influências malignas, de pensamentos contrários, ó Deus. E que nós estejamos com os nossos ouvidos aptos a ouvir o som que vem do céu. O som que vem do céu. Em nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Sheila, Lídia. Alguém já colocou lá no grupo? Fala comigo. Ajuda as outras irmãs a entrarem. E me fala aqui. Envia para Lúcia e para Norma no privado. Por favor, elas não aprenderam ainda. Manda no privado delas. Lúcia e Norma. Ei, a Lúcia conseguiu, já tá aqui, linda. Quero mais profundo, quero ver mais perto, donde te encontro, no lugar secreto, es mi reino, porque tu gloria quero ver. Quero ir mais fundo no lugar secreto onde eu te encontro. Tudo que eu quero é te ver. Me envolve com sua glória e poder. Recalabaxaia. Me envolve com sua glória e poder. Que a glória do Eterno, queridas, nos envolva nesta manhã. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vamos que vamos, porque há tanto a ser ministrado. Nós nos propomos a falar nesta manhã sobre temor ou temer. No e-book está temer, tá bom? Mas é o mesmo termo. Nós vamos chegar no mesmo propósito, porque difere, né, de um para outro. Mas tanto o temor quanto o temer vai nos levar ao temor ao Senhor, tá bom? Nós vamos iniciar aqui em Salmos 128, o versículo 4, que nos diz assim: Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia! E assim será abençoada a mulher que teme ao Senhor. E então nós vamos buscar muito sobre este temer aqui. Aí eu venho aqui na minha Bíblia
Essa Bíblia, ela é o mais próximo das raízes do original da palavra. Essa Bíblia aqui, ó, ganhei de presente do Pessoa. Quem é o Pessoa? O Pessoa querido, já tá Nildo, mas é o Pessoa querido da nossa vida. É o esposo da irmã Eliane, que também está aqui conosco. Ele que nos gerou esta honra. E eu creio que quando nós geramos honras, Deus honra também. Camille, pastora Camille, bem-vinda. E aqui, este mesmo versículo nos diz assim: este é o tipo de bênção que repousará sobre aquele que teme Adonai. Uau! Então nós começamos com tipos de bênção que repousam sobre a vida daquele que teme. Aí você diz: poxa vida, mas a minha vida tá cheia de tem muita coisa aí para ser tirada. Glória a Deus que você reconhece isso. Mas conforme eu vou compreendendo e vou temendo, eu vou sendo abençoada. E aqui também fala para nós quais são estas bênçãos, sabe? Você lê depois, Salmo 128, porque senão eu saio do foco, que é falar sobre temor, tá bom? Mas falando aqui sobre este temer, nós vamos trazer aqui, primeiramente, o entendimento na nossa cultura. Brasil. Na nossa cultura aqui brasileira, ou seja, na nossa língua portuguesa, o temor, o temer, está muito, muito relacionado à ideia de medo. E até acerca de intimidação, no caso. Aí, indo assim para uma base, a palavra fala para nós que o verdadeiro amor lança fora o medo. E o verdadeiro amor vem de Deus. E isso nos ajuda a perder medos. Então, como eu vou ter medo de Deus? Se Ele lança fora medos. Se eu tenho o amor de Deus no meu espírito, na minha vida, eu também vou conseguir expulsar este medo. Mas na nossa cultura, no nosso dicionário, temer está relacionado a isso. Na palavra também, aí eu fui procurar, existem também em alguns textos que o temer também está relacionado a ter este medo. Mas aqui, o temer que eu vou trazer para nós, porque eu também sou muitíssimo ministrada e nutrida enquanto eu estou falando, que uma coisa é quando eu escrevo, coloco no papel e guardo. E outra coisa é quando nós estamos hablando, irmã, quando nós estamos falando, as coisas vão fluindo. Deus abre, né, aquela caixinha e
traz aquele download e vai trazendo para nós o novo dele. Por exemplo, se eu fosse falar de intimidação, se fosse o caso hoje, eu fosse falar, bora falar de intimidação. Eu iria falar sobre o espírito de Jezabel e como ela atua intimidando o profeta, intimidando os que são de Deus para não fluir no propósito. Ela intimida. E é uma guerra. E isso já se fala de batalhas, né? Mas vamos lá. Não é o tema abordado, né? Mas é bom a gente entender isso também. As influências do espírito de Jezabel e como ele intimida uma pessoa. Mas intimida feio, tá? Ela intimida com a ideia de interromper os propósitos, no caso de uma voz profética e a edificação profética. Mas hoje nós vamos desmistificar aqui, amadas, essa questão de temer. Eu espero conseguir falar de uma forma assim bem sucinta mesmo, para que os olhos do nosso entendimento se abram. A palavra fala que nós precisamos que os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração passe a ver, a enxergar. E que assim seja, no nome de Jesus. No nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Olha só, você já se deparou, de verdade mesmo, você já se deparou com aquelas pessoas que elas parecem que têm que se esconder de Deus? Já pensou sobre isso? E há pessoas que se escondem mesmo de Deus, não se desnudam, não tira algumas roupagens. Mas no caso aqui, tem pessoas que se escondem de Deus como se Deus fosse assim, carrasco. Olha só. E há também, isso é sério, e como eu falei na oração, que todo o sofisma, que toda a fortaleza que esteja na sua mente, que todo o engano, que toda a ação da religiosidade, a ação de uma mente romana, de uma mente grega, possa ser destruída, aniquilada, para que venha a compreensão do que o Eterno quer trazer para nós neste tempo chamado hoje, agora, para as nossas vidas. Há muitas pessoas que vivem sob julgos impostos por homens. Sabe por quê? Com medo de desagradar. Deu corte aí para vocês? Para mim aqui deu um rápido corte. Com medo de desagradar a Deus. Então eu assim, vou falar pouquinho isso aqui porque eu não quero ferir você, mas sarar você. E como o tema principal é temor, nós vamos pincelar até chegar no código, na chave sobre temer. Mas existem pessoas que vivem embaixo de um jugo. E esse jugo que é imposto por homens, não é pela palavra,
não é pelo Espírito de Deus. Veja só. Faz com que as pessoas vivam oprimidas, reprimidas e sem viver a sua identidade em Cristo e o seu propósito real de vida. E geralmente são pessoas presas profundamente. Não é ser uma mulher fina, de classe, que se vista bem, mas profundamente a usos e costumes e internamente ferida, adoecida, cheia de religiosidade, cheia de enganos, mentiras, sofismas. Mas isso me faz lembrar uma fase da minha vida. Veja só. Eu até coloquei isso aqui. Eu até quero ver qual foi a fase da minha vida que eu coloquei isso aqui. Mas eu quero contar uma experiência minha pessoal. Exatamente sendo questionada acerca de usos e costumes. Por que eu fui questionada? Porque eu comecei a minha vida em Cristo em um estado do Mato Grosso. E quando eu cheguei em Rondônia, eu me coloquei como era a igreja. Então, se o ministério onde você estiver, a casa ministerial onde você serve a Cristo, pede de você os usos e costumes, óbvio que você precisa se submeter e obedecer. Senão você está em rebeldia. Então, já entenda que eu não estou falando sobre nada disso. Só para chegar neste temer. E então eu era uma mulher de usos e costumes. Mas com os anos eu fui percebendo que eu havia perdido. Eu tinha me perdido, eu não me encontrava mais. Eu nem autoestima eu tinha mais. E a autoestima também não está relacionada só à aparência externa. Existem outros fatores, nós podemos falar outro dia e falar lá no Chail sobre isso. E aquilo, eu fui vendo que eu não era eu. E aí eu fui me desconstruir para me reconstruir. E nessa reconstrução, eu deparei com pessoas questionadoras, ofensoras, religiosas. E que, inclusive, nem a paz te dá por você não estar uniformizada. E Deus não quer que nós estejamos uniformizadas, amadas, mas que cada uma possa fluir na sua identidade, no desenho de Deus. Há um desenho para a sua vida. É como a pessoa, o arquiteto, ele vai fazer a planta, ele vai fazer o layout de uma construção. Antes que você nascesse, existe esse layout de Deus. Existe esse desenho certinho lá. Lá tá assim, ó, desenhado. Lúcia Castro, tá tudo desenhado. Então, Deus olha e diz: Lúcia, ainda não tá, minha filha, mais pra cá. Não, é por aqui, Lúcia. Porque tá fora do desenho. Então, a gente vai passando cada estreito, né? E veja só. E muitas pessoas, além de questionar, elas usam o termo errado. Elas falam sobre que você não está na doutrina. Usos e costumes é uma coisa, doutrina é do Espírito Santo. Ele vem nos doutrinar, né?
Então, difere aí. E aí, queridas, qual era a minha experiência pessoal? Era uma fase onde Deus tratava comigo. E olha, tratava profundamente e Ele não estava me tratando externamente. E sim, sabe aonde que Ele estava tratando comigo? Ele estava tratando comigo internamente. Veja só. Ele estava tratando comigo no meu interior. Ele estava me curando das defraudações e me limpando e me desconectando das impurezas que haviam na minha vida. Então, enquanto havia pessoas que se preocupavam com o externo, Deus estava fazendo uma reconstrução interna para que eu pudesse ter uma vida alinhada ao Espírito da verdade. E às vezes nós corremos muito, oramos de montão e não estamos conectadas ao propósito de Deus. Aí veja só. Eu sabia que as coisas não eram daquela forma. E que não seria o julgar aparente, sabe? Não era isso que Deus queria. Não era aquele julgamento acerca da aparência. Nós nos enganamos muito acerca de aparência. Muitíssimo. E às vezes nós nos enganamos também acerca de palavras. A pessoa fala uma coisa, mas a essência dela demonstra outra coisa. Por isso é importante que Deus abra também a nossa visão. Que daí você vai olhar a pessoa e ver além da pessoa, além das palavras. Olha a importância disso. E o importante para mim naquela época era como o Abba, paizinho, estava me vendo por dentro, certo? Como que ele me via, né? E aí, querida, é que entra como é que está o seu interior. Como que tá para você? Permita que o eterno, sabe? Que o Deus eterno, ele possa te levar pelo caminho que fará você ver. Que haja, sim, que haja nas nossas vidas a doutrina do Espírito Santo. Que haja em nossas vidas a doutrina de Sião. Por que a doutrina de Sião? Sião, raízes de Cristo lá. Como era? Na palavra, nas escrituras, né? Sião significa se ler Zion. E nas escrituras, Sião ou Zion tem vários significados. Eu gosto dos que eu escolhi colocar aqui, mas eu vou falar o que eu acho mais importante. Agora você vai analisar e ver o que é importante para você, tá bom? Ó, primeiro significado, terra prometida. Segundo significado, o puro de coração. Eu gosto de o puro de coração. Aí então nós vamos buscando sempre, Pai, limpa nosso coração, porque o coração ele é enganoso, extremamente enganoso. E para isso nós precisamos de temer, queridas. Temer. E eu já falo isso com temor. Nós precisamos temer. Ai, gente, é tão lindo o significado de temer. Nas raízes, nas origens.
temer é princípio de sabedoria. E não deve estar cativo, não deve ser algo cativo à religiosidade. E sim, amadas, ao amor, à gratidão que nós temos ao Eterno. Gratidão. Por que gratidão? Gratidão, querida. Olha só, por sua existência. Por você ser alvo da bondade de Deus. Olha que lindo, gente. Por você ser alvo da misericórdia do Abba, do Pai, do Paizinho. Porque se eu olho para mim, eu digo, gente, Deus não é homem. Porque nós somos cheios de coisas, amados, cheios de coisitas que precisam ser tiradas, arrancadas, limpas, transformadas, queridas. E aí nós somos o alvo. Primeiro, eu existo. Queira as obras das trevas ou não, você existe. E você é feitura da mão de Deus. Queira pessoas que não se simpatizem com você ou não, você existe. E você é um propósito de Deus. Então veja só. Se aproprie disso, tome posse disso e viva o plano de Deus. Você é alvo absoluto dessa bondade, dessa misericórdia. Olha. E uma das histórias que eu considero mais lindas da Escritura, das mais lindas mesmo, assim, em termos de temer, de exemplo de temer a Deus, é sobre o José, a história de José, em Gênesis 37, também em Gênesis 39. Por quê? Porque ele foi um servo assim que temeu. Se você observar cada detalhe, você vai ver que houve temor. Por exemplo, primeiro, ele foi vendido pelos os irmãos dele. Ele foi vendido. Já começa aí. Se não houver o temor, se ele não temesse, ele não entenderia. Aí tá, tava pouco. Depois que ele foi vendido, ele trabalhou na casa do Potifar. E ele foi assediado pela mulher deste mesmo Potifar. Olha só. E o que ele fez ali naquele momento? Entrou o quê? Temor. Quando entrou o temer a Deus, ele não se deitou com ela. Ele falou, é mais importante para mim o propósito de Deus. Se eu me deitar com ela agora, ainda que eu seja homem, ainda que a minha carne estremeça, se eu fizer isso agora, eu vou abortar o propósito de Deus. Mas eu sou alguém que consigo ver. Então eu vou ficar quietinha aqui. Eu vou escapar. Vou sair pela tangente. Só que isso gerou o que para ele? Ele foi injustiçado. Houve mentiras. Presta atenção. Ele foi vítima da ira de Potifar. Imagina como que Potifar estava, né?
Porque foi colocado que ele havia mexido com a mulher de Potifar. Ele foi colocado em cárcere, amadas. Mas ele decidiu, sabe? Ele teve uma decisão de manter-se ali. Ele se manteve posicionado, temendo a Deus. Agora vem cá. Você acha que essas coisas poderiam ou não ter gerado revoltas na vida de José? Você já ficou revoltado em alguma situação? Porque a vida às vezes nos leva a nos revoltarmos com situações. Agora vamos vendo aqui. José, queridas, mesmo que ele esteve ferido, e com certeza muito ferido, foi um processo e tanto, e foram processos dolorosos. Mas mesmo diante dos processos dolorosos, mesmo José estando ferido, tá? Ele manteve-se firme no Senhor. Ele se manteve confiante no Senhor. Ele manteve a mente dele firme em Deus. Que está Isaías 26:3 nos diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Eu gosto muito deste versículo, eu indico este versículo para quem estiver em momentos difíceis, de depressão, de tristeza, sem saída em alguma circunstância. Declara este versículo, verbaliza este versículo. Tu conservarás em paz aquela cuja mente está firme em ti, cujo propósito está firme no Senhor. E o Senhor dá vitória. Então, isso nos orienta sobre o quê? Não se canse de fazer o bem, não é? Não desfaleça e confie, porque haverá uma boa colheita para você. Então, queridas, partindo daqui, temer não é despersonalizar você. Não é tirar de você tua personalidade. Algumas, muitas, quase sempre vezes, será a decisão de manter-se pura, onde as chances são mínimas. Manter-se pura quando você está diante de fatos que corrompem, diante de situações que poderia te levar a mudar de comportamento, a mudar de lado, a mudar de time, e você olhar e dizer: não, eu temo a Deus, então eu decido me manter pura, mesmo quando tudo coopera para que eu me contamine. Olha só. E aí sim nós vamos entrar na origem da palavra temer. Até aqui foi uma introdução sobre, porque o Eterno liberou assim. Mas olha só. Temer, na raiz hebraica. Nós vamos resgatando aqui, né? É tão gostoso, gente, quando nós conseguimos fazer isso, haver esse resgate. Deixa eu colocar aqui minhas anotaçõezinhas para eu enxergá-las. É muito interessante quando há esse resgate, a origem das palavras bíblicas. Então, temos que ir no hebraico, não tem outro jeito de nós resgatarmos estas palavras. E quando nós entramos aqui, então,
para falarmos sobre este temer, eu quero falar para você uma coisita. Não sei se você tem noção disso, mas você já viu uma menorá? Eu sei que tem mulheres aqui que já, mas né, não sei se todas. Como é uma menorá? Aquela menorá que é aquele candelabro de ouro que tem 7 pontas, que fica assim, e aí é acendido uma chama de cada vez. Vamos começar então falando sobre a menorá. Quando a menorá ela ficava dentro do templo, dentro de uma tenda, e ficava acesa, ela tinha que estar sendo acesa, aqueles braços, aquelas eu falo chama, né, do espírito, mas assim, é menorá. E aqueles braços tinham o lugarzinho onde tinha que estar sempre colocando acesa ali. As lâmpadas tinham que estar acesas. Então tem quem fala que são 7 pontas, 7 hastes, 7 braços. E cada um tem as suas interpretações, inclusive tem gente que interpreta na cabala. E eu digo para você, quando você for pesquisar, fuja das explicações cabalísticas, porque elas não são vindas da parte assim de Deus, né? Tem misticismo, mistura umas coisas loucas lá. Mas indo para o candelabro de ouro da Bíblia, para nós representa os dias da semana e também as 7 chamas do Espírito. Eu vou colocar depois no grupo para vocês uma figura, porque eu acredito que se eu colocar a figura, você vai entender melhor. Dentro desses 7 braços, no caso, deixa eu ver se eu acho aqui a minha figurinha. A minha figurinha tá aqui. Vem cá, figurinha. Só para você ter uma ideia. Por exemplo, nós, no nosso calendário que eu esqueci o bendito nome agora, acho que é gregoriano. Hoje, a semana começa na segunda-feira, certo? Pois é, ela não começa na segunda-feira. Quando nós vamos nas raízes, a semana começa no domingo. Domingo é o primeiro dia. Segunda já fala. Segundo dia. Então, imagine aqueles braços da menorá e dito assim: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Termina no 7º dia, que nós entendemos que o 7, né? É algo de plenitude de Deus, de algo pleno divino. E no caso aqui, cada dia da semana tem também um portal, uma janela pela qual você pode passar e orar. Quais seriam essas janelas, Mônica? Hoje nós estamos falando de temer, mas existe, por exemplo, no domingo, você pode orar por governos, sabedoria na segunda, entendimento na terça, fortaleza na quarta e conhecimento, e até chegar aonde você fala do temor, que seria exatamente hoje, sábado.
Então, eu achei propício falar sobre este assunto neste dia. Talvez teu entendimento não alcance de imediato, mas quando você estiver bem assim, sabe? Saindo dessa dimensão que você tem vivido, entrado na dimensão do Espírito, na dimensão do Espírito, você vai ter entendimento sobre isso. Você vai falar, uau, hoje eu posso orar sobre os governos, sobre as autoridades da face da terra. Hoje, Pai, eu posso pedir para ti sabedoria, porque a janela está aberta, vai vir. Não tem erro. E com isso, não é? Falando deste temer, um dos significados de temer para nós seria admiração. Eu tenho uma admiração a Deus. Eu tenho uma admiração ao plano, ao propósito de Deus. E o Salmo 128, quando nós vamos no primeiro versículo dele, nos diz assim: feliz aquele que teme Adonai e que vive por seus caminhos. E aí é que entra a raiz hebraica da palavra temer. Então, nós vamos agora no original. A palavra temer no hebraico é ire. Ire. Já dobrou a língua aí? Fala aí. Ire. E a palavra hebraica para temer aqui está em sua origem avançada. Vem da palavra ver. Desde o início eu usei este termo, porque este é o código, é a chave. Ver. Ire, palavra hebraica para temer, que em sua origem avançada vem da palavra ver. Ver, que significa leirot. Leirot. Mais um pouquinho aí, não se confunda. Ire é o futuro de leirot. Como isso? Ire, eu tenho aqui. Ó, aqui. Aqui. Para você entender. Aqui, bem longeão assim. Leirot está aqui. Ire está aqui. Leirot, ver. Ire, temer. Avançou. Tipo, reciclou. Foi além. Ire é o futuro de Leirot e o seu significado é veraz. Então, temer é veraz. E aí nós vamos entender aqui. O verbo ver está no futuro, pois o nosso tempo está sendo projetado no amanhã. Ai, como é isso? Vamos entender. Quando eu iniciei o vídeo, eu estava no presente. Mas aí as coisas foram fluindo, eu já estava indo para o futuro, certo? Agora eu estou no presente. Daqui segundos eu estou no futuro, dentro disso aqui. Eu vivo no presente, certo? Mas eu projeto o tempo inteiro para o futuro. Nós somos projetados para o futuro. Se você entender a palavra fala que ele é alfa e ômega. Ele é início e ele é fim. Então eu começo aqui, mas eu existo num futuro lá. Veja só.
Nosso tempo, né? Que no caso o nosso tempo, a nossa memória, a nossa vida, sempre, sempre, amadas, ela está projetada para o futuro, não é, aqui. Eu estou aqui, mas eu já estou projetando para o futuro. Então, quando fala aqui deste temer, é muito lindo, profundo, porque está falando para nós de verás. Está falando para nós, queridas, de um olhar fixo em Deus. Eu estou aqui no presente, mas eu olho fixamente para Deus. Veja só. Todo o tempo que estamos olhando para Deus, nós estamos determinadas a buscar diretamente o Senhor. Quando eu estou olhando fixamente para Deus, eu estou determinada a buscar diretamente o Senhor. Temer ao Senhor significa buscar, olhar ao Senhor continuamente. Do presente ao futuro, eu não perder o meu olhar de Cristo Jesus. Eu não perder direção. Eu não perder caminho. Olha o que foi dito aqui. Feliz aquele que teme Adonai e que vive por seus caminhos. Não perca o caminho. Ou seja, aquela pessoa que teme ao Senhor, ela é abençoada. Ela já tem o seu futuro garantido, porque se ela teme aqui no presente, ela não está tirando os olhos dele para o futuro, para os planos, propósitos, direção, futuro que há. É automático. Todas as coisas já estão preparadas para você. Então é importante que haja este entendimento de temer. Não é ter medo de Deus, é buscar a Deus, é ter os teus olhos, a tua vida fixa, é o seu caminhar, as suas veredas estejam sempre no Senhor. É mais que isso. É vida manifestada na prática. Porque uma coisa é eu falar de Jesus, é eu dizer que eu temo, mas precisa ser manifesta na prática, querida. Na prática da tua vida é preciso temer. Desconstrua a ideia de medo. Porque há tantas pessoas vivendo em posição humana e longe de Deus, com medo, temerosas, receiosas, apavoradas. Temer é estar no caminho de Deus. É preciso temer como Abraão. O que Abraão temeu? Não, em Gênesis 22 fala, né? Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus havia pedido para Abraão que sacrificasse o seu filho. E isso com certeza dói. E ele renunciou. Ele sacrificou, ele levou até o altar do sacrifício. E quando ele colocou ali no altar de sacrifício,
a presença de Deus, o anjo de Deus se manifestou e mostrou para ele que o temer estava gerando ali a bênção, a obediência, e que ele havia passado naquela prova de temer. Olha que lindo! Fica ligada, você é provada a todo momento, você é analisada a todo instante. Temer envolve sacrifício. Temer envolve, queridas, entrega. Aonde não tem entrega, aonde não tem sacrifício, aonde não se caminha nas veredas de Deus. Veredas de Deus não é ir a uma casa ministerial. As veredas de Deus requer sacrifícios, entregas, renúncias. Requer você, muitas vezes, abandonar culturas para viver a cultura do céu. Terra se liga no céu. Conexão entre terra e céu, entre você e Deus. Quando eu olho aquela menorá, eu imagino ela uma árvore. E a palavra fala que nós temos que estar conectadas na videira verdadeira. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina, que está em Provérbios 1:7. Então, eu coloco para você aqui um hashtag: reverenciar, respeitar, honrar sua autoridade e senhorio. Tudo isso envolve o que Deus fala sobre temor. Sabe que temer a Deus é algo assim inspirado pela santidade do Eterno. Cadê a voz, gente? Desculpa. Quando nós nos aproximamos, buscamos, em nós vai gerando a santidade de Deus. Nós vamos tendo prazer em santificar as nossas vidas, nosso corpo, nossos corpos, nosso espírito, nossa mente. Precisa estar alinhado, né? Você vai conversando com algumas pessoas, você vai vendo que ela tem o corpo em Deus. O espírito está totalmente desalinhado com a alma. A nossa alma trabalha terrivelmente. E, enfim, precisa alinhar. E então, no caso aqui, a santidade vai inspirar você, querida. Vai te inspirar a você temer, a estar neste temor do Eterno. Eu vou ler aqui ainda, deixa eu achar aqui, Apocalipse 15:4. Apocalipse 15:4, vamos achar. Vamos lá. Que nos fala assim, queridas: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então, esta primeira parte aqui do versículo é importante. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Quem? Quem é esta pessoa corajosa? E eu quero deixar para você algo bem, outra chave.
Salmos 23, lá no último versículo, fala que as bênçãos do Senhor nos seguem. Se você tem o temor, a bênção vai seguir você. Você não precisa correr atrás de bênção. Pessoas que correm e se cansam correndo atrás das bênçãos. A bênção segue você. A bênção bate na tua porta. A bênção caminha com você dentro do teu carro. A bênção caminha com você lá no seu leito. A bênção vai seguir você quando você está indo para a sua tenda de oração. A bênção segue você quando você toma posição, quando você tem decisões a serem tomadas. Então, o segredo de temer para você é ver. Olhe para Deus constantemente, como se você já estivesse lá no seu futuro. Caminhe com Ele continuamente. Temer é caminhar com Deus continuamente, sem cessar, sem parar, a todo momento. É poderoso isso para a sua vida. É muito poderoso. E glória a Deus por isso, tá bom? Nós estamos concluindo aqui. Temer. Muito bem, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Se você quer falar aí agora, você pode falar. Senão eu vou cessar aqui, tá? Vou me desconectar. Tá bom? Não tô conseguindo ver, não sei se tá para cima ou para baixo, para que lado fica. Ah, tá aqui. Vamos vendo, vai vendo. Muito bem. Que Deus possa abençoar vocês. Que o entendimento de vocês fique aberto ao propósito do Senhor. Tá bom? Eu falo que eu vou dar uma aula, quase que eu prego, né? Até chegar no ire e no lirot. Mas foram 1 hora de fala. Eu quero levar as próximas aulas, também num tempo menor, por vocês, também, por mim, muito. Ó, para eu dar conta de falar a medida necessária, tá bom? Um abraço grande, muito obrigada. Eu queria estar junto, né? Porque junto a gente se abraça. Opa, pandemia, não pode abraçar, né? Pois é, ainda tinha que usar máscara. Mas haverá o tempo. Deus tem os seus planos e os seus propósitos. Beijo, mas assim, bem grande no coração. E que a chama do temor esteja acesa em você.